O nosso trabalho é sobre o procedimento da ação de alimentos e eu vou falar um pouco de como é definido o valor da prestação alimentar. É claro que existem muitas variáveis na hora do advogado produzir o pedido e do juiz analisar, mas existe uma questão que deve ser sempre ponderada, que é o binômio necessidade e possibilidade. Ele está previsto no artigo 1694 do Código Civil, parágrafo 1º, e diz que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. É muito importante e obrigatório, na verdade, considerando essa previsão legal, que o pedido e a decisão estejam pautados de equidade e lisura, para que não cause um encargo oneroso para quem será obrigado a fazer, definindo um valor e uma obrigação maior do que ele pode assumir, como também para que os valores pagos não oportunizem o que se chama de enriquecimento sem causa. Então, é uma forma de garantir mesmo segurança e justiça no processo para que nenhuma das partes saia lesada. É uma maneira de buscar sempre isonomia na decisão. Na minha opinião, esse binômio é de extrema importância e porque busca um verdadeiro equilíbrio entre a situação financeira daquele que os presta e a real necessidade de quem vai receber. Boa noite a todos, meu nome é Eduardo e eu vou falar um pouquinho sobre a lei de alimentos. A questão envolvendo os alimentos sempre geram grandes dúvidas, principalmente entre as partes envolvidas nessa difícil e conflituosa relação. Raras são as vezes em que a pessoa que tem o dever de prestar alimentos e a pessoa que os recebe se sentem confortáveis e seguros de que os valores pagos e recebidos são realmente os valores certos. Em primeiro lugar, é importante esclarecermos, desde logo, de que, ao contrário do que traz o senso comum, se for ajustado pelo Poder Judiciário, o dever de prestar alimentos, quer seja por um acordo ou por sentença homologada, só existe uma maneira de cessar tal obrigação ou de rever o valor pago. E esta maneira é provocando novamente a tutela jurisdicional, ou seja, ingressando com o pedido que será processado pelo juiz originário, ou seja, por aquele que julgou ou homologou o acordo que se pretende extinguir ou modificar. Isso significa que, com a chegada da maioridade civil dos filhos, o dever de alimentos não cessa de forma automática. Genitores que param de pagar alimentos com o atingimento da maioridade civil de seus filhos estão cometendo grave erro e poderão ter que arcar com a conta caso estes filhos ingressem em juízo com uma ação de execução e cobrança de alimentos. Sempre que a situação financeira e fática de alguma das partes for alterada, que seja por desemprego ou mesmo pela constituição de uma nova família, até mesmo pelo nascimento de um novo filho, tem certo que irá ocorrer desequilíbrio econômico e social e espraiará seus efeitos deletérios sobre a parte mais necessitada dessa relação. Assim, diante desse cenário, deve a parte que se sentir prejudicada ingressar em juízo a fim de que possa ser revisto o valor atualmente pago a título de alimentos à sua prole. É disso que o valor da pensão alimentícia deve ser fixado com esteio no binômio necessidade-possibilidade, sendo este primeiro atinente à pessoa que vai receber os alimentos e o último aquele que tem o dever de os prover. Desta feita, sempre que um lado da balança estiver apresentado um desequilíbrio ou excesso quando comparado à atual possibilidade de pagamento ou da necessidade de se receber alimentos, poderá a parte necessitada se socorrer da ação revisional de alimentos. Eu me chamo Laura e vou falar um pouco sobre a fixação dos alimentos provisórios. Essa é uma terminologia utilizada pela Lei de Alimentos, Lei nº 5.478 de 68, a qual o Eduardo já mencionou, para designar os alimentos fixados liminarmente para suprir as necessidades urgentes alimentares durante o trâmite da ação. São alimentos fixados decorrentes de prova pré-constituída, ou seja, são arbitrados no início da ação com base nas provas e argumentos apresentados pelo requerente sobre a necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem deverá pagá-los. Assim, para a fixação dos alimentos provisórios é necessária a existência de prova inequívoca, ou seja, aquela que não admite dúvida razoável da necessidade de quem os pleiteia e da possibilidade da parte contrária, conforme está expresso no artigo 1694, inciso 1 do Código Civil. Se fala alimentos provisórios porque tem a expectativa de se substituir por uma medida permanente ao final da ação.
É comum que os alimentos provisórios são confundidos com os alimentos provisionais, o que era previsto no CPC de 1973, diferendo-se destes no que diz respeito ao rito processual, abre aspas, enquanto este segue o rito especial estabelecido na Lei de Alimentos, os provisionais observam os requisitos das medidas cautelares, fecha aspas, afirma o advogado Rodrigo da Cunha. Explica ainda que o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 531, manteve a expressão de alimentos provisórios, abre aspas. O disposto neste capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. Inciso 1. A execução dos alimentos provisórios, bem como dos alimentos fixados em sentença, ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. Inciso 2. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido. Eu vou falar um pouco sobre a finalidade e quem tem direito à pensão alimentícia. Mesmo que o nome seja pensão alimentícia ou nos referirmos a ela como alimento, esses valores não estão restritos à alimentação, como a gente pode ver no artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos que necessitem para conviver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Ou seja, a pensão alimentícia ela serve para custear desde vestimenta, educação, lazer e, por fim, alimentos da pessoa também. Quem tem direito? O cenário mais comum que a gente vê numa solicitação de pensão alimentícia é um menor ou a pessoa responsável pela guarda desse menor solicitando ao companheiro ou ex-companheiro ajuda financeira para custear as despesas com ele. Entretanto, esse pedido não está restrito apenas a crianças e adolescentes. Como a gente já leu no artigo 1694, a obrigação de alimentar é recíproca entre cônjuges e companheiros e parentes, podendo que eles atuem também como requerentes. O direito ele ainda alcança o nascituro, mesmo na barriga da mãe. Então, é possível que a mãe solicite ao pai ou suposto pai ajuda financeira para custear as despesas que ela pode ter com a gravidez. Boa noite. A minha equipe vai falar sobre alimentos e eu vou falar um pouquinho sobre execução de alimentos. Normalmente, quando se fala em execução, para alguém não familiarizado com o assunto, as pessoas se assustam. No entanto, a execução de alimentos é bem diferente. Nas novas formas de família, e com a possibilidade do divórcio, é comum ver os pais no sentido genitores, tanto o pai quanto a mãe, não cumprirem com seu dever de contribuir com as despesas dos filhos. Dessa forma, é preciso propor uma ação no judiciário para que os valores de alimentos sejam pagos, e assim é criada a execução de alimentos. Uma mudança significativa da execução de alimentos no novo Código de Processo Civil é a divisão de cumprimento de sentença. Agora é reconhecida a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, previstos nos artigos 528 ao 533. Além disso, o novo CPC prevê sobre a execução de alimentos em outra parte, contida nos artigos 911 a 913. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, meu nome é Leonardo. Eu vou falar referente à prisão civil do devedor de alimentos. Em relação ao vínculo familiar, quando o alimentante ele atrasa o seu pagamento dos seus dependentes, a qual ficou obrigado ao pagamento de uma pensão alimentícia. Nesse caso, nós temos como origem o pagamento de pensão alimentícia do vínculo familiar. Mas fora dessa situação do vínculo familiar, há também a possibilidade por meio de um cometimento de ato ilícito, como por exemplo o indivíduo que comete um homicídio culposo. Ele pode ser condenado ao pagamento de alimentos para os dependentes da vítima, nos termos que o Código Civil apresenta, no artigo 948, como alimentos. Contudo, o STJ definiu que isso é apenas uma expressão em relação ao que se deve aos dependentes, mas na verdade trata-se de uma indenização, e por isso esse tipo de alimentos por cometimento de um ato ilícito, ele não é passível da prisão civil, como acontece no caso das verbas alimentares devida do vínculo familiar.